Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero agradecer a sua companhia diariamente aqui comigo, buscando refletir, aprender, aprofundar a palavra de Deus aí na sua vida e assim compreender o que é que Jesus quer de nós hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho de São Mateus que conta o primeiro embate que Jesus teve com os fariseus. Para quem não sabe quem eram os fariseus eram um grupo religioso, era como se fosse a elite da fé. Eram os puros, os separados. Eles pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 613 preceitos que eles tinham que cumprir minuciosamente. Então, eram pessoas muito religiosas, mas que infelizmente, com o passar do tempo, começaram a usar essa prática religiosa não mais para glorificar a Deus, mas para glorificar a si mesmo. Por isso que em muitas passagens do Evangelho a gente vai ver Jesus discutindo em embate com os fariseus. Hoje, aqui, pela questão do sábado. O sábado, que é um dia sagrado para os judeus. Exatamente num dia de sábado, Jesus está ali passando no meio de uma plantação e os discípulos pegavam espigas com as próprias mãos e comiam. E daí eles são censurados. Olha só, os teus discípulos estão fazendo o que não podem fazer num dia de sábado. E Jesus então aproveita aquela ocasião para fazê-los refletir. O que é mais importante? O sábado ou a vida? A dignidade humana. Eu lembro que quando eu era postulante, eu tive a graça de morar com um bispo muito santo, um bispo capuchinho chamado Dom Geraldo Nascimento. Foi ele que me ordenou diácono e me ordenou também padre. E para mim, o Dom Geraldo é um rosto de Deus aqui na terra. Eu vejo Deus nele. Não que ele seja Deus, mas eu imagino, se eu pudesse imaginar Deus, eu imaginaria exatamente ali o Dom Geraldo, pela sua humildade, pela sua simplicidade, pelo seu ser franciscano, enfim, é um homem incrível. Para mim, um homem santo. E eu lembro que a gente uma vez estava fazendo missões
nas comunidades mais simples, mais pobres ali do sul do Piauí. E ele, numa homilia, ele prega com muita simplicidade. Ele contava essa história. Disse que uma senhora estava passando muita fome e ela passou em frente a um sítio e tinha uma mangueira. E estava cheio de manga ali no chão, algumas até apodrecendo. E ela começou a recolher aquelas mangas. E aí o dono da casa chegou, muito arrogante, muito prepotente, e disse: Ei, quem foi que lhe deu permissão para juntar essas mangas? Isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Quem foi que lhe deu permissão? E ela olhou para ele e disse: a dona necessidade. A dona necessidade. Então, o que é essa história? Qual é a moral da história, Frei? E o Dom explicava tão bem. Muitas e muitas vezes, nós colocamos o rigor da lei acima do sentido da lei, que é o amor, que é a misericórdia. Obviamente, como pessoas religiosas, nós devemos obedecer às orientações da igreja, obedecer à nossa doutrina, à nossa liturgia, os ritos que nos são propostos. Eu sou um religioso, eu cumpro meus compromissos religiosos, busco fazer isso com muito amor. Mas eu preciso compreender que eu não posso fazer por fazer. Fazer por vaidade espiritual. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu rezo tantas vezes, eu dou dízimo, eu comungo, eu me confesso, eu sou assim, eu sou top na fé. Ou seja, você perdeu completamente o sentido do seu ser cristão, que é descer, lavar os pés uns dos outros e não usar a sua religiosidade para querer ser melhor do que ninguém. Então Jesus está dizendo, olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Eles estavam com fome e precisavam comer. Até Davi, o rei Davi, fez isso com os seus companheiros. Entrou no templo e comeu dos pães que era permitido apenas aos sacerdotes. Então Jesus denuncia a hipocrisia do coração dos fariseus. Sabe, gente, me dói o coração. E eu já vi e vejo, infelizmente, pessoas que são até muito religiosas, mas que usam essa religiosidade para querer ser melhor do que os outros, para diminuir os outros. Usam essa religiosidade como uma vaidade espiritual, como o Papa Francisco tão bem ensina, os síndicos da fé, que ficam dizendo quem pode e quem não pode entrar na igreja, quem vai e quem não vai para o céu. Infelizmente, é como aquela música, né? Meu pai escutando lá os brega dele. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Não estou dizendo aqui que não é importante a gente praticar a fé, mas é importante a gente nunca perder de vista a essência da prática da fé, que é o amor, que é a misericórdia. Que a gente não seja hipócrita de usar a nossa religião ao invés de exaltar a Deus, a gente exaltar a si mesmo. Ao invés de usar a nossa prática religiosa para servir os outros, a gente servir ao nosso próprio ego. Isso é contraditório. E quem está muito feliz com isso é o demônio. Porque quando ele não consegue fazer de nós um devasso, um promíscuo, ele tenta fazer de nós um falso santo. E isso Deus não quer. Deus não quer. Pensemos nisso. E peçamos a Deus para que a nossa prática religiosa seja autêntica e agrade o coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.